dia, tudo bem com vocês? Feliz sábado para todos, que a paz do Senhor esteja conosco. Estamos aqui nesse dia de sábado para mais um estudo da Palavra de Deus e a recapitulação da Escola Sabatina. Por isso estamos aqui com a Palavra de Deus aberta e também a nossa lição. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9, que diz assim: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem no nome do Senhor. Aqui está falando de Jesus. Vai vir no nome do Senhor. Benção. Então, antes da gente iniciar o nosso estudo, como sempre, a gente faz uma oração inicial. E eu vou pedir aqui o irmão Getúlio que faça essa oração conosco. Então vamos lá. Bendito Deus, neste momento estamos reunidos com um pensamento só, que é de compartilhar a lição do que vimos e aprendemos na semana, Senhor. Compartilhar com nossos irmãos e com nossos irmãos que estão lá fora, também nos assistindo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amigos, como já disse, lição de número 9. Hoje nós vamos falar sobre bendito o que vem em nome do Senhor. Tá? E o nosso verso áureo, nós temos um texto base, que é a referência de todo o estudo da semana. O nosso texto base está lá em Salmo 118, verso 22 e verso 23. Eu vou ler aqui com você na palavra de Deus. Diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Verso 23: isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha só, que texto muito bonito e impressionante, e que faz a gente refletir em muitas coisas. Aqui está falando que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E diz que isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Pedra angular. Que pedra angular é essa, professores? O que a gente pode falar sobre essa pedra angular? Que foi rejeitada pelos construtores, mas veio de Deus. A gente vai ver agora uma faceta dos Salmos, que é falar sobre o Cristo, o Messias. Então, a gente vê nos Salmos, vira e mexe, né, quem é leitor do livro, ele se depara com algum texto falando sobre o Messias, né? E como é que a gente sabe que esse texto fala sobre o Messias? Porque não se encaixa para o salmista, não se encaixa para a época do salmista, não se encaixa para o povo do salmista, então só se encaixa dentro do Messias, da aparição do Messias. Perfeitamente, né? E aí a gente vê que o Espírito Santo já veio há tanto tempo já anunciando isso por meio das músicas, né? Porque o Salmo era as músicas. Então o povo de Israel sempre tinha na memória que um dia o Messias, o ungido, viria. Então quando Jesus chegou, ele não pegou ninguém de surpresa. As pessoas não era para ter pego, pelo menos, né? Porque as pessoas já eram para estar esperando a vinda, o aparecimento dele. Porque isso até nos Salmos eram cantados. E o argumento mais forte que esses textos falam sobre o Messias é que os próprios apóstolos, quando vão comentar sobre Jesus, eles se utilizam muito dos Salmos. O apóstolo Paulo se utiliza de Salmos, Pedro se utiliza de Salmos para falar sobre Jesus, Tiago se utiliza de Salmos para falar sobre Jesus. Então a gente vê, por exemplo, Estevão, quando foi apedrejado, ele vai falar e ele utiliza ali um salmo praticamente todo ali, né? Então assim, a gente vê que os próprios apóstolos e os cristãos que vieram depois de Cristo, eles se utilizavam muito dos salmos para argumentar e consolidar sobre Jesus, né? Eles estavam falando para judeu, salmo para judeu era a mesma coisa de qual a comparação que eu uso? Salmo para judeu é a mesma coisa de Gustavo Lima para esse mundo nosso. Era comum, entendeu? Era coisa aceitável, né? Inseparável.
Algo necessário. E comum, era comum os ouvidos, E né? Paulo, quando você fala dos apóstolos ali, né, que todos utilizaram salmos, a gente vê na crucifixão de Jesus, o próprio Jesus se utilizando de salmos quando ele vai relatar a separação do Pai com ele. Sim, exatamente. Né? Deus, meu Deus, vai por que ele Quando o pecado separa o Pai dele ali, Exato. ele utiliza os salmos. Aliás, todas as palavras que Jesus falou, né, quase todas elas são bíblicas, né? Ele sempre recorreu Sempre usou a escritura antiga, né, que é o Velho Testamento. para poder dar a base de que ele era o Messias, o ungido, o escolhido, né? Então hoje a gente vai ver nos Salmos essas passagens que falam sobre a unção de Cristo, né? Cristo, né? O Messias, o escolhido. Você vai estudando, né? Você vai estudando, você vai aprofundando, você vai buscando na Bíblia. Aí você vai descobrindo coisas assim que você fala, caramba, eu já estudei isso aqui, já vi. Tinha visto. Por exemplo, o que eu estou, o que eu pude prestar atenção dessa semana é que no livro de Salmos tem umas pinceladas também de profecia. Sim. Verdade. É um pouco, mas tem umas pinceladas, por exemplo, quando fala sobre o Messias sofredor, né, o Salmo 23, né? O Salmo 23, o Salmo 22 fala sobre o ovelho, o Salmo 23, o Salmo 24 fala sobre o Messias sofredor, fala que ele ia passar, fala sobre a rejeição, A entrada dele no reino. E olha para você ver, o Salmo foi Salmo escrito, 2, né? o Salmo 2, então foi escrito assim muitos anos, né, centenas de anos antes de Jesus nascer, mas o salmista estava ali já expressando o que era uma profecia para o futuro. Eu não sei nem se o salmista conseguia entender, né, ali, naquele momento que ele estava escrevendo. Talvez sim, né, porque Deus se utilizava da inspiração humana, né? Então talvez o Espírito revelava para o salmista o que iria acontecer e ele ia lá e... Você sabe por que tem passagem, tem alguma coisa, Paulo, que talvez o escritor do Salmo ali na hora, talvez ele não poderia saber? Porque aí o irmão citou no Salmo 24, e lá no verso 7 e verso 8, o Espírito Santo ele usa Davi para revelar a entrada de Jesus no céu, o Senhor da glória. Né? Eu acredito pelo Salmo 24 que Davi não sabia nesse momento, porque era praxe dele. Toda guerra que ele vencia para o Senhor era obrigado a aumentar as portais da cidade. Então era praxe dele fazer isso. Na sua opinião, podia ser algo corriqueiro do dia a dia de Davi. Sim, e aí o Espírito Santo usa a mente dele para profetizar a entrada do Senhor lá no reino do céu. Talvez em alguns pontos o salmista não saberia ainda. Sim. Como Daniel também não soube a visão lá no Ele momento. foi vedado, né? Ele foi vedado. Você sabe por que é tão importante a lição quando você estuda ela assim, nos pormenores? Porque, veja, você vai ter essa visão que às vezes a gente não tinha. Porque quando você lê os Salmos, você pensa, está falando do salmista. Quer dizer que como se fosse um salmista, né? Não é? Mas eram as coisas que eram para o futuro, para o presente, né? Naquele momento que estava acontecendo. Né? Ou seja, era algo que Deus tinha colocado, é como o irmão falou, o irmão Paulo disse que talvez o salmista não sabia. De fato, muitas delas, a maioria, né? O salmista não sabia por quê? Porque era iluminado pelo Espírito Santo uma profecia ou uma coisa que iria acontecer muito antes da vida e também era colocado na vida futura que estava acontecendo sobre o povo de Israel naquele momento. Era isso que eles pegavam no Salmo. É interessante o Salmo porque eles não tinham essa escritura, mas aonde estava o Salmo era constante na vida dos judeus realmente. E eles criam muito no que falavam. E aqui na lição nós vemos que o salmista, como diz o irmão, que o Salmo fala até de profecia, ele falou, né, Isaías também falou, que não quebraria o osso de Cristo, do Cordeiro que vinha, muito antes dele ser gerado na barriga da mãe, muito antes dele nascer, né, parece 150 anos antes, por aí assim. Antes de nascer, é uma coisa muito interessante. Ele já pregava no Salmo, né? Eu imagino assim, por exemplo, hoje nós vivemos na expectativa da volta de Jesus. Então tudo gira na expectativa da volta de Jesus, certo? Antes de Jesus vir nessa terra, tudo girava na expectativa do Messias. Aparecimento, né? Entende como é que é? Então, tipo assim, eles pregavam, eles vivenciavam isso aí, eles viviam isso daí, eles respiravam isso daí.
Então, você encontra profecia em todos os livros da Bíblia, meu amigo. Você pode dar nos livros históricos, né? Você vai para os Salmos, então, todos eles você encontra uma pincelada de profecia. Por quê? Porque era a expectativa que cada um... Apocalipse mesmo, irmão, e Efésios são livros repletos de coisas do Velho Testamento, de profecias, de mais. João joga a gente o tempo todo para o Antigo Testamento. Ele joga a nossa mente o tempo todo para lembrar das coisas do Antigo Testamento. É por isso que quando eu estou fazendo ano bíblico, esse ano que eu estou estudando já levando bíblico, eu estou fazendo ano bíblico. Só essa coisa muito mais que eu falei, eu estudo 3 do Velho Testamento, aí eu vou lá para Mateus, 3 de Mateus, para completar. Legal. Aí acabou para você estudar a Bíblia, fazer o ano bíblico. Eu passei 10 anos estudando a Bíblia dessa forma. Que bom. Aprendi muito aqui. Moço, teve ano que eu estudei 2 vezes, era desde 6 meses estudar. Aí você usa, eu não sei se é Provérbios, não, Isaías um pouco aqui, um pouco ali, né? É Isaías. Isaías. É porque muitas vezes a gente acha que a gente não entende que acha que no novo, né? A gente não sai com a mente vazia também. Interessante que esse porque na introdução de sábado fala assim que como tudo isso envolvia a vida do Messias, um dos pontos que mais impulsionava eles era a questão do povo de Israel ser subjugados, né? Então eles esperavam por libertação. Isso é bem claro. Você vê que quando Jesus esteve na terra, os discípulos estavam ao lado dele, e a mãe de Tiago e João lá falou: olha, faz o seguinte, olha que o Senhor estabeleceu o seu reinado, né? Coloca o meu filho direito, outro à sua esquerda. Quer dizer, então parece que eles pensavam assim, já que nós estamos sendo subjugados, né, pelas nações, então vai vir o Messias vai ser o libertador. Você vê que todo mundo esperava isso. Aqueles que andavam lá de Jesus pensavam assim, aí quando ele falou, olha, eu não tenho na cabeça, então o reino não é desse mundo, a pessoa falava, olha, mas eu não estou entendendo. Sabe o que eu acho engraçado sobre essa passagem aí? Eu estava pensando nisso aí, que, rapaz, Jesus que é o dono de tudo, não tinha onde reclinar a cabeça, né? E hoje a gente presta atenção no mundo, é que nem lá em Maús, e Isaías também falou, o homem fica correndo de um lado para o outro, a ciência se multiplica. Quando ele fala em ciência se multiplica, o conhecimento da palavra também se multiplicando para descobrir as profecias que tinha escrito, né? E o homem de um lado para o outro e não se contenta correndo atrás de quê? Prosperidade da terra. Foi para quê? Mas você Estava sabe pensando bem possível. Pô, não é? Você sabe quando os cursos entram nesse contexto, é bom a gente ler Eclesiastes. Eclesiastes também. Você sabe por quê? Porque no final do livro de Eclesiastes, Salomão fala assim, olha, eu tive tudo que se muito bem colocado. Eu tenho tudo, tive tudo, mas eu fui ver que tudo era vaidade. Tudo é vaidade, né? O que o importante é temer a Deus e guardar seus ensinamentos. No final, para nós fechar e continuar, no final o top. Tenha o que calçar, o que vestir, comer aquele dia pronto. Esse é te dá. Isso é a garantia. Isso está todo sujeito, isso é a garantia. Mas não, eu não quero só isso. Você sabe o que é a coisa interessante? Veja só, aquilo que a gente necessita, Deus dá. O que você necessita? O sangue correr na veia. Não é? Você precisa doar. Deus te dá de graça. Sim. Você entendeu? Só que o homem corre atrás de muitas coisas. Tem muitas coisas. Aí sabe o que acontece? Faz só, o camarada hoje trabalha, feito um louco para adquirir patrimônio. Sim. Aí depois quando ele adoece, ele tem que vender tudo para recuperar a saúde. Só que quando já teve que vender, tá bom, quando esse saúde não recupera. Então é nesse sentido que a Bíblia diz assim que a traça come, que o ladrão rouba. Então seu tesouro não pode estar aqui. Não pode estar aqui. Irmão, antes de nós entrar na parte de domingo, eu quero só pontuar uma coisa pro pessoal aqui, sobre alguns ataques que nós, adventistas, estudantes da palavra, nós recebemos por algumas pessoas, né? De que quando a gente vai se reunir no dia de sábado, a gente fala, vamos estudar a palavra de Deus, e na hora é a escola sabatina. Eu quero que você observe aqui nos nossos estudos durante o sábado, durante todos os sábados, e você pode até visitar uma igreja no dia de sábado, tá? Para acompanhar a nossa adoração a Deus, o nosso aprendizado com Deus. No dia de sábado, a partir das 9 horas, que é o horário da escola sabatina,
E você vai começar a observar que é realmente diferente do que as pessoas falam de nós aí. Porque em nenhum momento a gente tira coisas da nossa cabeça, a gente sempre está usando a Bíblia, sempre está citando a Bíblia, sempre pegando aprendizados da Bíblia para o nosso ensino. Sim. E para ficar claro, irmão Clamar, isso aqui é a lição da Escola Sabatina. Isso não é a palavra de Deus. Isso é um guia. Isso aqui tem a palavra de Deus. Verdade. Tá bom? E uma visão humana passando ali os textos, e a gente forma outros pensamentos, a gente tem o direito de discordar se está aqui a gente não concordou, porque se não for ponto de salvação, a gente entra numa mesa redonda aqui, né? Então isso aqui não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é isso aqui, ó, a Bíblia, tá bom? Então quem está falando isso aí é acusação inverídica. Isso aqui é uma microteologia feita aqui dentro para a gente ter mais ou menos a noção do que estamos estudando. E é cheio de informações, cheio de capítulos e versículos bíblicos, que é o que a gente usa a todo momento, Bíblia, capítulo e versículos bíblicos. Exato. E é bom que é uma compilação, por quê? Porque usa textos do Espírito e Profecia, Sim. e ao mesmo tempo Os usa textos da Bíblia, né? E são coerentes, né? A gente verifica que são coerentes. Verdade. E aí, para você que ouve isso, já ouviu, que é direto nós somos atacados com essa situação, você já vem analisando aí, pode analisar agora para frente se não analisava, que é realmente isso que a gente faz, a gente usa a Bíblia para os nossos estudos da Escola Sabatina, para um melhor esclarecimento aos nossos alunos, aos nossos companheiros, né? Até mesmo nós professores aqui estamos constantemente aprendendo com a Palavra de Deus, e a gente usa essas referências da Escola Sabatina para aprender mais do Senhor. Bom, esse é o foco da nossa classe. Então, vamos lá. A lição, ela vem abordando essa temática, né? E é bom a gente passar a ler os Salmos com esse olhar também, né? Porque a gente vai entender ele de uma maneira mais ampla, né? Porque tem muita coisa que nos Salmos a gente lê e fica sem entender, né? A gente vê Davi falando algumas coisas, a gente vê os Coraitas, Asaf falando algumas coisas, e a gente fica assim, fora de contexto, né? Não, fora de contexto não, é o Messias que entra ali, né? Então assim, a gente precisa desenvolver esse olhar, que é o que vai entrar a lição agora, né? E outra coisa que nós temos que discutir aqui é porque é muito falado, né? Que talvez o povo que crucificaram Jesus, que acusaram Jesus, talvez eles não sabiam de fato que ele era o Messias, né? E isso vale a pena a gente esclarecer, que eles não estavam isentos, como o Paulo falou lá atrás, eles sabiam disso, eles esperavam pelo Messias. O problema é que eles não esperavam perder o poder que tinham conquistado. O problema ali, meu camarada, é que é o seguinte, veja só, Jesus ele foi julgado praticamente pelos romanos, né? A não ser que passou pela mão de Pilatos, né? E alguns outros sacerdotes, o sumo sacerdote. Mas veja só, quem crucificou Jesus mesmo, quem fez a execução foram os romanos. Lógico, pedido de uma grande multidão que era o povo de Israel. Mas a execução foi feita, né, por esse tipo de gente. Mas veja, mas tudo aquilo ali simbolizava a salvação. Então tudo ali já estava pré-escrito, era uma profecia que tinha cumprido daquela maneira. Então Jesus teria que morrer ali na cruz do Calvário. Certo? Então interessante isso aqui. Era coisa da presciência de Deus, né? Exato. Agora, muitos fecharam os olhos para não descobrir a verdade. Pilatos foi um dele. E veja que a mulher de Pilatos, o Espírito Santo falou com ela e falou assim: olha, pede para o seu esposo para não se envolver com esse sangue. Pilatos sabia. A Bíblia traz um ponto interessante, onde Pilatos, quando Jesus fala sobre a verdade, ele pergunta ao Pilatos o que é a verdade. E quando Jesus vai responder, ele dá as costas para Jesus e se vira para a multidão. Isso é um ato de omissão. Isso é um ato de dizer o seguinte: eu preciso saber qual é a verdade, mas só que eu não quero saber, porque eu vou me comprometer. Entende como é que é? Então, o interessante é que Jesus veio, aquilo que estava proposto por ele foi cumprido, risca, né? E nós temos a salvação hoje por meio de Cristo Jesus. Aqueles que viviam na época e eles aceitaram isso aí, eles foram bem-aventurados. Os que não aceitaram, eles violentaram a própria consciência, né? Porque a Bíblia dá a entender que
na presença de Jesus havia algo muito especial. Não tinha como negar. Muito especial, assim, quando estava perto dele, as pessoas se sentiam. Imagina um ser sem pecado, né? Um ser nobre, né? Um ser livre da presença do pecado em qualquer tipo de espécie, sem nenhuma injustiça sobre as costas dele. Pensa que energia que esse ser transmitia para quem estava perto dele. Paulo, quem matou ele violou a própria consciência. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui que é interessante. Eu já vi alguma pessoa comentando sobre isso. Quem naquela época conseguiria segurar a atenção de pessoas num monte onde o calor era, e na Bíblia diz que era mais ou menos 5 mil pessoas que ali estavam, e se você vê o sermão do monte, durou quase 3 dias, e a pessoa estava ali não fugia. Quem que conseguia fazer isso? Como da gente ali na Jesus estava pregando, aqui o trem era quente. A gente vê lá na beirada da praia, é exatamente isso, né? Uma praia, ou você está tomando banho de mar e relaxando com guarda-sol ali, ou você está com guarda-sol ali na areia. Agora, ficar ali na areia, ouvindo uma pregação, né? A pessoa tem que ser muito especial. Você está na praia, você está quente numa areia, você está na Você sabe o que eu fico mais impressionado com isso? Por exemplo, a transformação que Jesus fez na vida de algumas pessoas. Acontece o seguinte: eu acredito que o Espírito Santo trabalhou na mente de todos aqueles que tiveram contato com Jesus, todos. Só que há uma diferença entre o barro e a vela. Quando o barro ele entra em contato com o sol, ele endurece. E a vela, quando entra em contato com o sol, ela amolece. Então, o que eu levo em consideração é isso. Por exemplo, o Espírito Santo amoleceu alguns corações, Maria Madalena, Nicodemos, e outras. A Bíblia diz que aconteceu muitas coisas, mas não foi escrito, porque se fosse escrito, né? Tem um hino nosso que diz que gastaria o mar como tinta e o céu como papel, e aí não seria suficiente. Você entendeu? Então, veja só, mas aqueles que endureceram o coração, ficou pior, meu amigo. Você sabe o que eu fico imaginando? Por exemplo, Anás, Caifás, os camaradas eram do templo. Os camaradas dominavam a palavra de Deus, eles dominavam as escrituras, dominavam tudo. Só que o coração desse tornou-se tão rígido, né? A ponto deles fazer o que eles fizeram. E eu não sei. Eu vou dizer, eu não sei se a gente vai poder encontrar Anás e Caifás no céu, não sei. A chance da gente encontrar eles na ressurreição de Jesus é alta, porque Jesus profere uma profecia na frente deles. Lá estavam presentes os soldados, Anás e Caifás. E Jesus olha para eles e falou: a partir de hoje você vai ver o Filho do Homem descendo nas nuvens. Então, quer dizer, Jesus decretou ali para eles que eles perderam a salvação naquele momento. Esse decreto, a salvação foi. Agora a escolha foi de quem? A escolha foi deles. Sim. Sabe por quê? Eu acredito assim, eu acho que quanto mais conhecimento a pessoa tem, parece que fica mais difícil de aceitar aquilo que ele conhece. Sim. Porque é o seguinte, eles tinham a noção de quem era Jesus, estar na presença de Jesus era algo muito especial, e só que eles temeram perder o poder, temeram perder a influência, temeram perder os luxos, os privilégios que haviam sido adquiridos e tudo mais, porque Jesus batia contra essas coisas. Jesus era contra a hipocrisia deles, né? Então eles pensaram assim: se a gente se aliar com esse aí, a gente está enrolado. E eles trocaram o reino temporal. Toda a nossa grana, eu odeio. Eu não sei se você já estudou sobre isso, quando o irmão fala, ele disse assim que Anás e Caifás, eles eram agiotas. Você sabia disso? Não sei qual é o livro que eu estava olhando, eu passei desse negócio. Agiotas. Ele fala sobre Você sabe por quê? Só que eu não dei muita atenção naquilo. Eles eram cambistas. Quando ele chegava no templo e tinha que comprar um cordeiro, ele não podia comprar com o dinheiro que ele tinha. Ele tinha que trocar do tempo para comprar o cordeiro. Exato. Que coisa. Aí veja só, vou pegar uma posição dessa. Só que por outro lado, você vê Zaqueu, por exemplo. Zaqueu também extorquia. Só que quando o Espírito Santo toca, o que ele faz? Ele diz: olha, eu vou fazer o seguinte, se eu estiver defraudando alguém, eu vou distribuir 4 vezes mais. Ele ficou pobre. Provavelmente pobre. A irmã antes ela conta a história de Zaqueu, ele ficou pobre. Porque o que ele tinha na celeste. Entende como é que é? Então, pessoal, o Messias, ele veio para isso. Então, aqueles que esperavam, aqueles que o buscavam,
ficaram radiantes. Sim. Mas os que não buscaram, meu amigo. E outra coisa impressionante, Edmar, é o fato de Deus fazer com que os salmistas colocassem isso nas músicas. Por quê? Porque o conhecimento ele é assim, ó, o conhecimento daquela época era passado muito verbalmente, né? As pessoas elas não tinham muito acesso aos pergaminhos assim, né? Então o que Deus fez? Não, ninguém vai ficar sem ouvir falar disso. Então colocou como música. A prova de que esse conhecimento chegou a todo mundo que estava em volta de Israel, não só os judeus, mas todo mundo que estava em volta, é a mulher samaritana. Quando a mulher samaritana se encontra com Jesus, ela já sabia do Messias. Eu sei que o Messias virá. E Jesus fala, você está falando com ele. Então, ou seja, Deus é bom demais, né? É maravilhoso demais para espalhar o conhecimento. Da mesma forma, hoje, Jesus vai voltar e eu vejo hoje alguém parando um show de carnaval e citando um verso bíblico. Rapaz, aquilo ali, meu amigo, é o Espírito Santo que toma a boca da pessoa emprestada e fala, você vai me emprestar sua boca aqui agora. E fala ali, porque não tem lógica. Mesmo sendo ridicularizado. Ela por si só não falaria um trem daquele ali não, Edmar. Não faz. Um ser humano que está onde ela está inserida, naquele contexto ali, não faz. Não está lembrando nem de Cristo. Não. O Espírito Santo entra na boca e fala, e cita o verso de buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, ninguém vai se perder sem ter esse tipo de conhecimento. O conhecimento do Messias estava espalhado ao redor do mundo daquela época, né? Do mundo, por exemplo, a Bíblia fala que os reis magos não eram judeus, eram arábios. Como é que eles estavam esperando Jesus vir? O que fala? E os pastores, Edmar, os pastores estavam ali, cuidando das ovelhas, e vida de pastor é dureza, meu irmão. Eles tinham tempo para ficar muito, mas eles sabiam que algo estava acontecendo. Então, assim, as pessoas daquela época sabiam do que estava acontecendo, porque esse conhecimento foi expandido. Então, o que fica de lição, na minha opinião? É que da mesma forma, no segundo aparecimento de Jesus, né, nas nuvens dos céus, essa mensagem também vai ser expandida, né? Vira música, alguém se levanta num carnaval, num trio elétrico e fala, você vê um cara no podcast, eu vi o vídeo do cara no podcast, do nada o cara se levanta e fala assim, gente, a gente pode até guardar domingo, mas domingo vem do adoração ao sol, do mitralismo, do romanismo, não tem nada a ver com Bíblia. A gente pode até guardar e tentar fazer. Que isso, rapaz? Quando é que um pastor vira um negócio e fala um negócio desse, irmão Clamar? Aí o outro fica meio envergonhado ali e tal. Não, realmente, o sábado é especial na minha igreja. Lá é um dia que eu toco mais piano, eu deixo as pessoas. Então, se você vê que Deus está se levantando, Ele está levantando pessoas para alertar o tempo todo, né? Mas é uma coisa, a gente vê nessa questão aí que você citou, o pastor ele aceita para não passar vergonha em rede. Exato, concordo, porque o outro foi enfático. E aí, para não passar vergonha, ele falou: não, tá certo. Né? Não, e contra fatos também não tem argumentos. Não tem que ser argumentar por que é fato. Boato você pode até, mas é fato. Sim. A Bíblia traz muito claro, algo tão explícito. Não tem como você, por mais que você tente, mas vai usar o quê? Ele vai usar o quê? Ele só vai usar palavras humanas, porque ele não vai encontrar base no que a Bíblia diz. Essa é a grande importância. Verdade. Entendeu? E esse cuidado aqui do pastor com as ovelhas, né, na parte de domingo aí, né? Interessante. É muito legal, né? É o divino pastor, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, principalmente os nossos irmãos que poderão nos assistir. Você não deve se subordinar completamente a um pastor humano. Eu não estou mandando você ser rebelde a um pastor, você ser desrespeitoso com um pastor. Não, respeite ele como um homem de Deus, mas a palavra dele não pode ser a palavra final na sua vida. A palavra final na sua vida é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. O que o Salmo 23 começa falando?
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Então, respeite o seu líder religioso, respeite, honre ele como homem de Deus, como uma mulher de Deus, porém, o Senhor é o seu pastor. É aos pés do Senhor que você deveria estar inclinado. É do Senhor que você deveria buscar conselho. É para o Senhor que você deveria se voltar e confessar os seus pecados. Então, assim, tira o foco do humano. Porque na Bíblia, o pastor verdadeiro é o sumo pastor. Jesus mesmo disse, ele falou assim, olha, são as minhas ovelhas e elas um dia vão ouvir a minha voz. É tanto, Paulo, que isso aqui nos ensina, quando Jesus foi crucificado, os discípulos dele, eles perderam a esperança, entende? Naquela época já existiam muitas sinagogas, e existiam os líderes, os presidentes das sinagogas, né? Os líderes que eram os pastores da época, vamos supor assim, né? E a gente não vê esses pastores correndo atrás dessas pessoas que estavam desesperadas, pessoas que estavam desiludidas, para buscar elas de volta, né? Para a sinagoga, para ensinar mais o Messias para elas, confortar elas. A gente não vê isso. Mas o que Jesus faz? Jesus ele vai atrás de um por um. Perdido, né? As ovelhas que estavam afastadas, que tinham se afastado do aprisco, do rebanho, Jesus vai atrás. E ele começa por quem? Por Cleópatra e também por Maria. Porque os dois discípulos ali é um casal. A gente vê essa referência lá no pé da cruz. Que aquela outra Maria que estava com a mãe de Jesus é a esposa de Cleópatra. Entende? Mas o que acontece aqui é que Jesus, ele é o nosso pastor e ele diz que vai ser o nosso pastor eternamente. Jesus faz diferente. Tá? Então, mesmo assim, como o irmão Paulo falou, nós temos que respeitar o nosso pastor, ele é a nossa autoridade aqui constituída por Deus dentro da nossa igreja, no nosso meio, nós temos que respeitá-lo. Mas colocar a palavra dele como palavra final não podemos. Porque Jesus, Deus, ele é o nosso pastor. Exato. Ele tem a palavra final. Vamos para uma linha de mano de pastores e professores aqui. Sem cabeça. Amém. A pergunta que talvez alguém possa estar fazendo é: como é que eu sei que o meu pastor é um homem de Deus? Como é que eu sei? Aí entra a segunda parte da lição aqui, ó, a segunda palavrinha da lição de domingo, né? É o divino pastor, e o que ele é? Abnegado. Um pastor, para ser um pastor, um homem de Deus, ele precisa ser abnegado. O que é alguém abnegado? O que é alguém abnegado? Ele que abre mão daquilo que é para ele e entrega para outro que precisa, né? A benedição. Interessante, Paulo, que quando a gente lê o Salmo 23, né, ele é muito rico, porque dá três pontos importantes. Primeiro, fala que Deus é o nosso pastor. Segundo, ele fala do cuidado que ele tem para com o seu povo. Leva para junto de águas tranquilas, de pastos verdejantes, né? E o terceiro gera a alma. E o terceiro ponto fala a dependência do ser humano para com Deus. Você sabe que esse nome pastor hoje, ele soa meio que sei lá, o pessoal faz assim você sabe por quê? Porque tem muitos pastores que ele não é abnegado, que ele é interesseiro, ele subjuga, e aí domina com mão de ferro, né? E eu pergunto para você o seguinte: esse pastor, ele é o espelho do nosso pastor, que é Deus, de maneira alguma. Entendeu? Então hoje o nome pastor, por exemplo, quando você olha assim, no geral, como é que era o pastor de ovelha? Pastor de ovelha. Você sabia que o pastor de ovelha, ele era a pessoa mais menosprezada que existia na época? Descobri uma coisa essa semana. Num julgamento, se tivesse um julgamento, ele não servia para ser testemunha. Sabia disso? A ponto onde está, por exemplo, por que você é pastor de ovelha? Porque eu não sei fazer nada. Então você não é ninguém, então você se torna um pastor de ovelha. Você entendeu? Só que o pastor de ovelha, quando ele sai, isso eu estou dizendo para olho humano, então as pessoas que assim, mas para Deus não. Então, veja só, o pastor, alguns pontos positivos do pastor, ele era tão abnegado que ele ia para o campo, ele ficava debaixo do sereno, ele ficava debaixo do sol quente, ele ficava ali vários dias, madrugadas, junto com as ovelhas e dispensando o cuidado que elas precisavam. Interessante.
Quando ele ia contar as ovelhas, se faltasse uma, ele não pensava assim, mas eu já tenho aqui 200, por que uma deixa eu morrer? Não. Aquela que estava perdida, para ele era mais importante do que as 200 que estavam salvas. E a Bíblia fala a respeito disso, que 99 ovelhas, e uma perdida ele foi e buscou. Então isso demonstra que cuidado. Quando a gente olha para isso, você vê assim, olha, então Deus, ele não importa com a multidão, não importa com a multidão, mas aquele que está extraviado, para ele é mais importante. Entende? Então você falou assim, olha, como o pastor ele pode refletir então o caráter de Deus quando ele faz isso. Então esse nome pastor parece que soa meio pejorativo hoje aí no mercado. Pastor é olhado com desconfiança. Irmão de Mário, eu já vi muitas pessoas falar, olha, esse negócio de pastor, isso não existe. Deus não deixou pastor. E eu virei assim e falei, mas você não estuda a Bíblia não, amigo? Porque a pessoa abrir a boca para falar uma coisa dessa, ele não estuda a Bíblia. Ele não estuda a Bíblia. Então é melhor ficar calado, porque a pessoa abrir a boca para falar uma coisa dessa, ele tem que ficar calado, porque ele não estuda a Bíblia, ele vai passar vergonha. Né? E ontem a gente falando sobre esse assunto, e o meu ajudante falou assim, rapaz, uma coisa que eu não entendo, esse tanto de religião. São mais de 30, eu falei, não, já são mais de 50. São mais de 50 mil. Só se for 30 bilhões. São mais de 50 mil. Só cristã, né? Aí ele falou, mas como é que eu vou saber qual é a verdadeira? Eu falei, Bíblia, amigo. Eu falei pra ele, é Bíblia. É Bíblia. Eu vou citar 2 capítulos maravilhosos aqui, 3 capítulos maravilhosos para você procurar a igreja verdadeira, se você quiser. Entende? Não é uma igreja, não é igreja tal, não é igreja bar, é um grupo de pessoas. Você vai encontrar onde está esse grupo de pessoas. Você vai lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Você vai lá em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Você vai lá e aí você faz o seguinte. Como é que o pastor é verdadeiro? Eu falei, você vai lá para 1 João capítulo 2, verso 4. Lá está falando. Aí você pega esses 3 capítulos com esses versículos que eu estou te falando e você vai estudar. Você vai saber que entre essas 50 e poucas religiões que existem, 50 mil. Existe um grupo de pessoas que é exatamente esse que a Bíblia está referindo. Você vai procurar esse grupo de pessoas e vai se unir com eles. E é assim, é dessa forma que funciona. Né? E aí, quando a gente vê essa questão do pastor aqui, que o irmão citou ali, né? O pastor de ovelhas, quando uma ovelha se perde, ele vai procurá-la. E ele só para quando ele acha carniça. Aí ele para. O que eu quero falar com isso? Ele só para quando ele acha carniça. Deus só para de agir na tua vida. Entende? Ele só para de te buscar quando o Espírito Santo não consegue mais alcançar o teu coração. Você está entendendo? E é morte, né? Aí é pecado para a morte. Aí é pecado para a morte. Enquanto existir possibilidade no seu coração, ele está buscando. E só vai parar. A graça de Deus só vai parar na sua vida. Lutar para te conquistar quando o teu coração renega ele completamente. Então é isso que o pastor faz. E outro ponto também importante que diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Sim. Um ponto interessante que é o que Jesus falou, né? O verdadeiro pastor. Diz assim que quando o pastor ele colocava as ovelhas dentro do aprisco, né? E o aprisco ele tinha um muro assim, né? Uma certa altura, que dava uma certa proteção, mas o aprisco não tinha porta. Aí ele deitava na entrada, por quê? Porque ele era a porta. Então veja só, para um animal entrar para atacar o rebanho, pega ele primeiro. Por isso que Davi fala que matou o urso, o leão. O urso, né? Porque o leão se atreveu, o urso também atreveu, né? Fala do Messias sofredor, né? Não é? Exatamente. Aí, aqui, no Salmo 23, fala sobre ovelha. No Salmo 22 fala sobre o Messias. Aí é uma outra dimensão daquilo, né, que Jesus ele veio fazer para que o ser humano pudesse então adquirir a salvação, para que o ser humano pudesse ser salvo. E aí, Edmar, entra uma questão muito importante que a gente pode tirar lições para os nossos dias atuais. Por exemplo, qual foi o problema? Por que rejeitaram Jesus? Por que muita gente rejeitou Jesus quando ele veio? Porque eles achavam que seria um Messias triunfante. E não foi só as pessoas que rejeitaram que achou que Jesus seria o Messias triunfante. Quem aceitou também achou que era o Messias triunfante. Os discípulos deles,
esperavam um se sentar um direito, outro à esquerda, e todos eles Tanto é que discutia, Paulo, sempre. Ó, eu sou melhor que você. Ó, você me disse. Aí Jesus tinha que parar e falar, o maior no meu Tem que ser o reino menor. é o menor, é o que mais serve. E eles Eu não estava entendiam. pensando sobre esse assunto aí, por que é que o povo não aceitaram Cristo aí? Esse povo são burro demais. Não, por quê? Porque eles conheciam Maria, eles conheciam José, e eram pessoas humildes, de uma certa forma, o mais pobre que tinha, para você ver que até a oferta do sacrifício que eles levaram foi pombinho. Sim. Era oferta de pobre. Era oferta de pobre, que ele não tinha nem para comer. Sim. Naquele E quando ele saiu para viajar, foi com os presentes que os reis levou para ele. Ainda E bem tem que um os reis detalhe, levou. o povo ele diz assim, Jesus nasceu numa manjedoura. Ele foi tão pobre que nasceu. Não, Jesus não nasceu na manjedoura. Quem disse que Jesus nasceu na manjedoura está pregando errado. Se corrigir dentro das escrituras, vai ver que Jesus foi colocado numa manjedoura. Exato. Né? Ele nasceu fora da manjedoura e foi colocado ali dentro. Porque que é a manjedoura? É uma vasilha onde coloca, por exemplo, aqui, para nós lá no Pará, fala aquele coxo grande enche de sal para o gado comer. É isso que é a manjedoura. Eu estudei. Agora, a grande diferença que eu estava olhando e aprendi foi que aquela manjedoura tem um significado. Naquela época ali, o que era colocado dentro da manjedoura? Eram os cordeiros, as primícias que nasciam para a oferta de sacrifício. E olha onde Jesus foi colocado. Não é muito interessante isso aí? Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Sim. E eu fiquei pensando, Jesus nasceu pobre, ele esperava um rei coroado com uma espada para cingida na cintura para lutar. Sim. Quando eles viram aquele menino pobrezinho, que não tinha nem Não nada, queremos, não queremos. se manteve fugido, por quê? Porque Cristo guiou os sábios para levar as ofertas ali para eles, ali foi o tesouro que Deus deu para eles se manter no Egito. Sim. E se não fosse aquilo, Não tinha não tinha como eles se manterem. Sim. Né? Agora, quando terminou, o Espírito Santo vai novamente, toca No pai dele. no pai dele Vai e diz, voltar. agora volta para lá, que é Nazaré. sempre tu voltar para Nazaré. Sim. Né? É interessante isso. E aí, irmão Getúlio, É por por isso causa que- disso, as pessoas não esperavam, não queriam que Jesus fosse o Messias sofredor que o Salmo está falando. Sim. O Salmo dizendo, a gente vê ali Isaías 53, o capítulo todinho falando que é homem de dores, né? Que ele foi rejeitado, que na aparência dele não era agradável. O povo diz, não, se dá bem rei, então rei. Mas e a gente vê esse mesmo problema hoje na nossa sociedade, porque hoje as pessoas entendem que Jesus vai voltar, mas de maneira errada. Tem gente achando que vai ter um arrebatamento secreto e que depois do arrebatamento as pessoas ainda vão ter mais oportunidade de salvação e vão clamar. Então, assim, para você ver, né? É um erro, é o mesmo erro que estava sendo cometido, é um erro. Não estou questionando a sinceridade sua, não, meu irmão, não estou. Eu acredito que você seja sincero em acreditar nessas coisas. Porém, não é a verdade, é um erro. Do mesmo jeito que houve erros. Levando a humanidade. Né? Exato, do mesmo jeito que houve Agora, erros, né? Está tendo erros agora e a gente precisa se voltar para a verdade, porque alguns desses erros podem ser cruciais para a gente. Verdade. Agora nós não devemos dizer, não, porque não está ouvindo a verdade, o cara está perdido. Não. Vai depender da fé da pessoa que está ali, né? Sinceridade. O irmão foi sincero, então ele está ali, está contente de coração a Cristo, então. Ontem eu conversei bastante sobre esses assuntos com o Pedro lá na obra. E no meio da nossa conversa ele falou assim, mas não tem mais errado do que os adventistas não. Aí eu falei assim, por quê? Né? Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque eu conheço os homens adventistas que eles bebem. Não, mas. Aí eu falei pra ele, não, mas ele tá errado. Não é adventista. Não, mas ele falou pra mim. Não, Não, mas ele falou pra mim que são adventistas. Eu falei, não, eles passam informação errada, amigo. Adventista, ele não bebe não, ele não fuma. Esses rapazes aí, eles estão usando o nome de adventista, mas eles não são adventistas. Porque no dia que você vê um adventista de verdade, você não vai ver ele num bar, você não vai ver ele com uma bebida na mão, você não vai ver ele com cigarro na mão. Você vai dar O adventista, ele não bebe. Esses rapazes, eles estão sujando o nome dos adventistas, eles nunca foram adventistas. Entende? E aí ele foi falando e chegou nesse assunto que você tocou aí, do arrebatamento. E o arrebatamento? Eu falei, arrebatamento não existe, amigo. Arrebatamento, isso aí é conhecido. Não existe esse negócio de arrebatamento. Aí ele falou, mas não diz que
Não seria tomado? Aí eu falei, eu falei pra ele, você deve ter aprendido lá nessa igreja que um será levado, outro tomado. Sim, é isso mesmo. Eu falei, não, mas não está falando isso. Está falando que quando Jesus vier, vai estar um preparado para o receber, esperando por a sua volta, e o outro não se preparou e vai ficar perdido, porque não aceitou, passou a vida renegando, entendeu? Aí eu falei para ele, olha, presta atenção, como é que você vai ser arrebatado, né? E vai arrebatar para onde? Para o céu. E quando Jesus voltar, ele vai buscar as pessoas aqui, né? Vai buscar as pessoas aqui. E você já está lá no céu. Como é que ele vai te buscar aqui se você já está lá com ele? Aí ele falou, é verdade. Pensando por esse ponto, eu falei, não, mas é verdade. Esse negócio de arrebatamento, isso não existe. O texto lá é um erro de interpretação mesmo, porque o texto está falando que quem ia se dar bem era o que fosse deixado. Entendeu? Quando você pega no contexto ali, o que é levado para fora, para o lugar de choro e ranger de dentes. E aí, na interpretação deles, o que é levado é o que é levado para arrebatamento secreto. Então, assim, olha, é erro de interpretação. Eu falei para ele, amigo, você faz o seguinte, você vai lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7, você vai ver ali que Jesus vai vir e todo olho o verá, até os que ultrapassaram. Entendeu? Então todo olho o verá. E tem uma coisa também interessante, que a Bíblia fala assim que no céu houve silêncio por quase meia hora. Quando você entra nesse contexto, né, e você vai ver, meia hora é praticamente uma semana. 7 dias. Então veja só, o arrebatamento, a pessoa arrebatada como se fosse parece que uai, mas que arrebatamento de uma semana? Quer dizer que você vai ficar uma semana onde? Então você tem que levar para a lógica da Bíblia. Olha, então você precisa estudar a Bíblia. Se diz que é uma semana é uma viagem. Então olha só, e a Bíblia fala que Jesus vai vir com as nuvens e ele vai levar todo mundo. Quer dizer, então, o nosso arrebatamento foi igual de Elias. Elias foi arrebatado. Todo mundo viu Elias quando você vai, estou indo para o céu, tchau, vai embora. Ele não foi assim, Elias, cadê você? Cadê? Entendeu? E outra coisa, irmão, Mateus é bem claro, Apocalipse 1 fala que Jesus vai vir, todo olho verá. Mateus é bem claro que Jesus vai vir, vai ficar nas nuvens, né? E os anjos vão descer e vai levar as coisas. Na hora que eu falei isso, o irmão falou assim, mas aí tá errado então do que eu tenho aprendido. Eu falei, pois é, você tá vendo? Como é que você vai ser arrebatado? Se é os anjos que vai descer e vai te pegar aqui, vai te levar até os ares. Se você vai ser arrebatado, como é que ele vai te pegar com a terra? Aí ele, tem uma contradição mesmo aí. Eu falei, estudar a palavra, porque a palavra de Deus é que nos ensina. Mas você tem que falar para isso, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então tem que estudar, Não, mas ele concordou plenamente, ele viu o erro na hora. Sim. Quando a gente fala a verdade, que o cara tem atenção e ele já passou lendo ali, ele cai o raciocínio dele e diz, não, mas está errado mesmo, né? Sim. Então tá mais fácil de passar um estudo para ele. Você vai falar um pouco da terça aí? Agora nós temos que falar um pouco da terça. Para sempre fiel em sua aliança. Essa aliança é interessante. Ela falou aqui, já vamos ser. Ela falou sobre a aliança e está falando novamente. Aqui é interessante falar sobre a aliança davídica, né? Isso aqui da interessante isso aqui. Falando da fidelidade aí, né? A aliança davídica, ela estende para o povo de Israel. Interessante é isso. Sabe o que é engraçado demais? Qual é a diferença? Fala. É que a primeira aliança foi feita com Judá, né? E Davi era antigo de Judá. Sim. Você vê, né? E você vê que quando Jacó vai abençoar os seus filhos, quando ele põe a mão sobre Judá, Deus mostra o futuro para ele todinho, né? E ele fala que de Judá haveria um leão da tribo, ou seja, um rei, né? Haveria um rei. E aí quando Davi se levanta ali para ser rei, Deus pega ele e assim, não por menos, né? Davi não é porque Davi ele é extremamente obediente, né? E aí Deus pega ele e fala assim, Davi, você é o único cara que pensa em mim nesse né? Você, ele deitado na sua cama confortável, lá a Bíblia fala, né? Pensa na cama de um rei. E aí ele pensando assim, rapaz, eu tenho uma cama confortável, eu moro no palácio e o Senhor mora em tendas até lá. Tá errado um negócio desse. Quando ele faz isso, aí sim Deus chama ele.
Deus fala com ele, manda o profeta e fala assim, ó, eu não quero que ele construa um templo. Não vai ser ele que vai construir. Mas a raiz dele iria construir. Mas eu estou fazendo uma aliança com ele aqui. Com ele. Dele virá o Messias, né? Sempre haverá um rei vindo de Davi. Jesus é descendente de Davi. E depois de Jesus, quem foi o rei? Não tem rei mais depois de Jesus, né? Então a gente vê que Deus cumpriu a aliança, né, com Davi. É bonito demais assim. Para não ter outro raciocínio, já estou falando para mim, já chegou a hora, eu quero só responder o que eu coloquei sobre a aliança davídica. Né? Ela diz que contém a promessa divina da linhagem de Davi no trono divino, né? E a desobediência, ela é grave sobre o povo de Deus, sobre os pecados dos líderes do povo de Deus. Então a linhagem de Davi foi a promessa, essa aliança da linhagem de Davi que Deus fez com o povo de Israel naquele tempo. E é onde nós vimos que o pecado foi tão grande, como nós estávamos comentando sobre Caifás, o povo todo aí, eles tinham conhecimento dessa vinda de Cristo naquela época, né? Tinham conhecimento que o Messias ia nascer, mas como nós estávamos falando, estávamos esperando de uma forma diferente o Deus. E acabaram crucificando o próprio Cristo, o próprio Criador. Por quê? A pergunta foi na vida do estudo, o porquê que aconteceu isso. Por quê? Porque o egoísmo se transformou muito alto no coração deles. E eles pensaram que o Paulo falou também. Se nós acatar ele vai tomar nosso trono. Ele vai tomar toda a nossa riqueza e nós vamos obedecer, vamos perder o nosso patente aqui alta que temos, nosso compromisso com o povo. E eles não concordavam com o que ele pregava por causa disso. E nós conhecemos de onde ele veio, gente, José e Maria, um povo pobre, um povo de nada, e agora diz que é rei. Eles caçaram argumentos. Caçaram argumentos. É tão tanto. Você é o rei judeu? O que é que Cristo disse? Tu o disseste. E ele não acatou o que ele disse. Então, essa é a grande diferença, né? Isso aí. Bom, amigos, nós queremos agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco, tá? E ainda no assunto de ontem, que eu estava comentando com o rapaz, né? Ele citou que gosta muito da novela Os 10 Mandamentos, porque aprende muito, né? E eu conversei com ele e eu falei para ele, olha, você presta atenção sobre esse assunto, porque infelizmente muitas pessoas são iludidas com essa novela. Há muitas mentiras, muitas. Entende? Chega a ponto de situações que não tem nada a ver com Bíblia em momento algum. E você fica enganado, você fica sendo enganado por essas coisas. Por isso que Deus ensina a todo momento que nós precisamos estudar a sua palavra, meditar nela. É só um detalhe, a novela dos 10 mandamentos não cita os 10 mandamentos. Então devemos aprender de Cristo para não cair no erro. Lembre-se que quando os discípulos perguntou a Cristo quando sucederá essas coisas, a primeira coisa que ele falou, veja, tome muito cuidado para que ninguém vos engane. Mateus 24. Tome muito cuidado para que ninguém vos engane. Nós temos que tomar esse cuidado. E para não ser enganado, tem que conhecer a verdade. Tem que conhecer a verdade. Se não conhecer a verdade, né? Outro ponto também sobre a verdade que o irmão está falando, quando fala conhecereis a verdade vos libertará. Não esqueça que lá na frente Jesus fala também, quando vier o Espírito da verdade, ele vai te conduzir a toda a verdade. Então a verdade, existe uma toda verdade, nós precisamos conhecer essa toda que Jesus disse. E esse é o modus operandi do Espírito Santo. A maneira que o Espírito Santo agir é o quê? Guiando na Bíblia. As pessoas estão achando que o Espírito Santo vem e elas tribucham ali no chão, caem, tal. É a evidência de receber o Espírito Santo. E depois vai para casa, não sabe o que é Bíblia, manda achar o livro de sofonias na Bíblia, não consegue achar. Então, cadê o Espírito? Porque a Bíblia, Jesus falou, quando ele viesse, ele buscaria toda a verdade. Então vai falar xarabachandalha, xarabachura, né? Então, amigos, tem essas controvérsias aí, essas controvérsias elas só caem por terra quando você começa a estudar e meditar na palavra de Deus. Esse é o único caminho, não tem outro. Bom? Queremos agradecer vocês, esperamos aqui no próximo sábado e vamos fazer uma oração breve para a gente poder ir para os nossos estudos aqui. Querido Pai Celestial, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu nesse dia santo, o dia de sábado, para estudar um pouquinho mais da Tua Palavra, aprender mais da escola sabatina. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que vão ver e escutar esse vídeo, que no momento que elas estiverem meditando, o Teu Espírito Santo possa agir no coração delas, mostrando a verdade, mostrando o caminho verdadeiro, mostrando a porta estreita e o caminho apertado com a
qual nós temos que nos conduzir e caminhar. É verdade. Pai Santo, nós queremos entregar esse momento, essas pessoas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos. Até a próxima.